É uma honra poder compartilhar um pouco desses conhecimentos assim, cara a cara, olho no olho, né, sentindo vocês de fato. E que ousadia da minha parte querer falar sobre aquilo que é impronunciável. Que ousadia da minha parte querer ensinar a vocês algo que é transcendental, que palavras não podem conceber, que sentidos escapam, né, a tudo isso, e que a gente só consegue entender de fato com o coração. Hoje eu quero apresentar para vocês a alquimia oculta contida na tábua de esmeralda. Vocês escutaram, né, da Paola, sobre o Kybalion, as 7 leis herméticas, sobre tudo isso, né? Quem não conhecia agora está conhecendo. E é interessante a gente pensar, né? O Kybalion, ele foi concebido, vamos dizer assim, nos tempos modernos, né? Em 1908. E a tábua de esmeralda é como o avô do Kybalion, vamos dizer. É a origem dessa questão toda hermética, alquímica. E vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês um pouco sobre o que é a alquimia de fato. Porque às vezes fica meio confuso. Será que a alquimia é química? Será que a alquimia é um monte de processo assim que a gente vai fazendo óleo essencial, vai fazendo, né, uma alquimia com cristais, com ervas, com o quê? E eu digo que a alquimia, ela tem a ver com a arte de transmutar. Diferente da transformação, que muda as formas, a alquimia pressupõe a transmutação, ou seja, mudança de essência. E dentro dessa mudança de essência, a gente tem este conceito natural de que as mesmas leis que regem o universo, esse cosmos, do grego ordem, regem a nós, seres humanos, que somos produtos desta natureza maior, desta natureza da mente do todo, como foi apresentado para vocês. Então, dentro disso, nasce a ideia da prima matéria. Uma matéria única, que o Gabriel falou também para vocês ontem, que é essa substância que a gente não consegue entender de fato, né, e não é palpável para nossos sentidos, mas que é a luz primordial. A luz, diferente do brilho ou do esplendor, não é essa luz. É uma luz que foge do nosso espectro, foge dos nossos sentidos e da nossa percepção. E os alquimistas buscavam essa prima matéria com todo o seu vigor, com toda a sua vontade. Era a fonte das suas pesquisas e também do seu produto. Então é o começo e é o fim também. E acreditava-se que esta prima matéria podia transmutar então todas as coisas, podia trazer o ouro de fato alquímico, diferente do que os sopradores faziam lá nas idades medievais, né, de fazer todas aquelas promessas para os condes, para os duques, para os reis. Não, eu sei fazer ouro, eu vou te enriquecer, financei meu projeto aí. Esses eram os sopradores dentro da alquimia. Já os verdadeiros alquimistas que buscavam o ouro, de fato, esses buscavam o ouro interior, esta representação daquilo que é incorruptível, que não oxida com o tempo, que não se mistura, né? Não se fragmenta, mas é íntegro, de fato. Então, dentro deste conceito todo da alquimia, da busca pela pedra filosofal, pela transmutação das coisas em ouro de verdade e não no material, a gente vê que a alquimia, ela não é um processo material, mas sim ela é um processo espiritual, uma sublimação da nossa própria essência enquanto seres humanos. E nós, enquanto alquimistas ou buscadores e buscadoras da verdade, nós somos o cadinho. Todo este laboratório está em nós, está dentro de nós e não fora. Então o alquimista trabalha com esta vibração. E ele envolve, né, os 4 elementos e os 4 planos do ser. E aqui eu trouxe essa ideia de campo quântico, né,
pela ideia que a gente está vibrando aqui, algo que está além deste campo temporal, linear, mas sim naquelas espirais geométricas, toda essa ideia, né, que vai dos Plancks às galáxias, aos universos, toda essa grandeza e toda essa pequeneza, né? Então, dentro desse campo, a gente diz que, dentro da arte alquímica, existem 4 planos, né? E depois eu vou falar um pouquinho melhor para vocês sobre esses planos, só fazendo uma introdução geral da alquimia. Eu quero trazer, em primeiro lugar, para vocês, sobre os 2 processos básicos da alquimia. A gente tem vários processos, vários alquimistas, várias fórmulas, várias questões a serem levantadas, que não vai dar tempo de a gente falar todas aqui, né? Mas eu trouxe 2 que são primordiais para a vida de vocês, porque a alquimia não é teoria, né? Muito menos uma especulação que as pessoas fazem, mas sim atuar de fato em campo alquímico. Como a minha mestra fala sempre, é preciso que a gente tire um pouco, né, essa nossa cabeça das nuvens e lembre que o nosso trabalho está debaixo do nosso nariz, ou seja, na terra. Nós temos que fazer, executar. Então tudo isso que vocês escutaram nesses dias, tudo que vocês vão escutar, são conhecimentos, informações que estão pairando dentro da consciência de vocês. Agora, atuar no campo alquímico é a verdadeira arte, de fato. Então, dentro dessa arte, existem 2 processos que é bom que vocês lembrem, que eles vão ser essenciais para a vida de vocês. O primeiro deles é Solve et Coagula e o outro se chama Vitriol. Então, começando pelo Solve et Coagula, que é, em português, dissolve e coagula. Vocês podem ver nessa imagem que é como a representação do Ouroboros. Só que dentro da alquimia eles trazem 2 serpentes ou 2 dragões, um com asas e o outro sem asas, né? E dentro dessa representação quer dizer o fixo e o volátil, se permutando, ciclando eternamente. E dentro desse ciclo a gente tem um símbolo ali, né? Uma estrela de 6 pontas. Vocês já viram bastante essa estrela em várias culturas, em várias palestras. Vocês já entenderam esse conceito primordial. Na alquimia, a gente trabalha com os 7 astros da astrologia clássica, né? Antes de ser descoberto Netuno, Urano, Plutão, se trabalhava com 7 astros: Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno. Então, dentro desta composição astrológica e não astronômica, a gente tem uma infinidade de significados, significantes e de signos, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente também se estenderia muito em aprofundar cada um desses astros, aprofundar cada um desses processos. Mas lembrem-se que são 7. O setenário carrega uma informação muito importante. Tudo que é sétuplo, vocês podem entender que está no caminho certo aí. Então, dentro desse processo de dissolve e coagula, o que é isso nas nossas vidas? É a gente dissolver aquilo que está, por exemplo, uma nuvem de conhecimentos aqui que a gente viu. Beleza, dissolve isso num fragmento. Tira, né, um pedacinho daquilo e coagula de novo. E é assim que nascem as universidades, as especializações, todas elas, mais ou menos, têm símbolos herméticos, se vocês repararem. Serpentes enroscando, cobras, caduceus, né, varas, tudo isso são esses simbolismos que vêm dessa filosofia arcana. Então, o dissolve et coagula vai nos ensinar que na vida nós precisamos dissolver e coagular. O problema é gigante. E a gente fica olhando, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer isso na minha vida? Como é que eu vou conseguir resolver esse tamanho desse problema na minha vida? Calma, dissolve e coagula. Dissolve em pequenos fragmentos, coagula em pequenas etapas, pequenas partes e vai resolvendo, vai fazendo. Então, essa é uma fórmula que todos nós aplicamos diariamente e que os alquimistas entendiam muito bem. E junto com essa fórmula, existe o vitriol. Vitriol é uma sigla
em latim, que é visita interior a terrae, retificando-te invernes occultem lapidem, que quer dizer em português, visita o interior da terra, retifica-te e encontrarás a pedra oculta ou filosofal. O que isso quer dizer? Reparem, quantas letras tem? 7. É um processo séptuplo também. Análogo às nossas 7 forças, análogo aos nossos 7 chakras, análogo aos 7 astros que nos governam também. Visita o interior da Terra significa voltar à matriz. Se o trabalho alquímico está debaixo do nosso nariz, a gente tem que voltar para a matriz. Tanto terra quanto matriz. Geração. Sagrado masculino, sagrado feminino, a cura uterina, a cura da espada, o cavaleiro do grau. Isso significa visita o interior da Terra. E quando a gente visita o interior da Terra, a gente visita num movimento não de força, de busca de poder, de ganância, de ambição, ou de eu quero conhecer, mas sim de redenção. Então a redenção é essencial. Redenção à grande mãe, redenção a esta terra que estamos aqui ancorados. Visitando esse interior, a gente volta também, para o nosso interior e retificando a nossa própria essência, lapidando essa pedra bruta que é o ser humano, a gente consegue encontrar realmente a pedra oculta que está ali dentro, o diamante pronto para ser descoberto dentro de cada um de vocês. Todos nós somos um diamante em potencial, esperando para ser descoberto, esperando para que nós mesmos vamos lá e escavamos tudo isso até encontrar. Esses 2 símbolos que vocês estão vendo são as representações dentro da alquimia clássica mais importantes que vão aparecer dentro dos simbolismos e tudo mais. Eles vão sintetizar, por exemplo, aqui nesse símbolo da direita tem os 7 planetas entrando no santo grau e vindo. Ali embaixo tem a águia e o leão representando o fixo e o volátil. E embaixo essa estrela também de 7 pontas. Então tem toda essa representação aqui, simbólica, mas muito importante. Outra simbologia que vocês já viram em alguns lugares, provavelmente é a escada de Jacó, a escada dos adeptos, toda essa ideia de subir degraus para se chegar em algum lugar. E isso é dito que é o laboratório do alquimista. O que é laboratório? Ora et labora. Ora e trabalha. Então tem uma frase que sintetiza muito bem, que eu quero que vocês lembrem também para a vida de vocês. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Fazendo isso, não tem erro. Vocês vão conseguir chegar nos seus objetivos maiores de vida, vocês vão conseguir chegar numa sabedoria mais profunda, de fato. Porque não adianta só fazer e não adianta também só rezar. A gente tem que juntar. E o laboratório é esse ambiente. Lembrando do que eu falei antes, laboratório do alquimista é o laboratório interno. É nós mesmos. Não tem essa de local, de templo, de um laboratório cheio de vidraçarias para fazer os processos. Não, é você. Você é a sua obra, o seu próprio artista e o seu próprio resultado também. Então, dentro de tudo isso, nós temos algumas etapas do processo alquímico que eu vou tentar trazer para vocês aqui mais para frente, tá bom? Mas eu trouxe 7 etapas, tem gente que vai trazer 15, tem gente que vai trazer 12, tem gente que vai trazer 10, tem gente que vai trazer 50, que nem o Atlanta Fulgen, que é um livro muito conhecido dentro da alquimia. Só que eu trouxe 7 para ser sintético e análogo, dentro de todas essas geometrias e números que a gente está vendo aqui também hoje. Então, começa na calcinação, dissolução, separação, conjunção, fermentação, destilação e coagulação. O que isso quer dizer? Calma, depois eu vou explicar em detalhes para vocês. Primeiro, eu preciso falar sobre como surgiu tudo isso. Já que vocês sabem agora que a alquimia é esse processo interior, eu me sinto na responsabilidade de trazer para vocês que isso não é um produto da Idade Média. A alquimia não é uma falácia.
não é uma teoria, né? É algo que transcende os véus do tempo e que a gente não consegue literalmente rastrear, mas é dito que vem de Ísis e Tote. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela representa o nascimento da alquimia. Quando Ísis, ao tentar juntar as partes do seu marido, né, Osíris, da sua metade, recorre a Tote para que este ensine a ela a sagrada arte. Então, este diálogo, por exemplo, que eu anotei aqui embaixo, Cor e Cosmo, se chama Minerva Mundi, ou Pupila do Mundo, é um diálogo, o último diálogo do Corpus Hermeticum, que é o tratado principal para quem estuda hermetismo de fato. Para quem quer realmente se aprofundar, é essencial estudar esses tratados um pouco mais difíceis, com uma pegada um pouco platônica de diálogos entre Hermes e seus discípulos, ou entre Hermes e seu próprio mestre, que é Poimandres. E esse Cor e Cosmo é um diálogo de Ísis com Horus, seu filho, que nasceu dessa alquimia, que nasceu quando ela conseguiu, de fato, recuperar o seu marido e ancorar o falo de ouro, né? O que é isso? Ancorou a espada de ouro, realmente juntou todas as partes, e dali nasce Horus, que é aquela deidade, um falcão, né? Cabeça de falcão, que vem para a terra para vingar a morte de seu pai Osíris, mas também para reinar. Então é um simbolismo do sol, um simbolismo do ouro também. Dentro do Minerva Mundi, eu trouxe uma frase só para vocês, que sintetiza muito bem tudo isso que eu estou falando. Tenha primeiro vontade de buscar, depois o desejo de encontrar, e por fim a força de realizar. Este é um ensinamento que Ísis passa ao seu filho Horus, quando está passando essa alquimia primordial para ele. E cabe na nossa vida, né? A gente tem que ter essa vontade que acende a nossa chama interior. Nós temos que ter o desejo depois de encontrar, né? Ou seja, o que muda de desejo e vontade? Vontade é aquilo que é divino, que é única. Desejos tem vários. Aí a gente tem que orientar todos esses desejos para um lugar só, que é para a vontade. Então tem desejo que é sexual, tem desejo que é vício, tem desejo que é hábito ruim, né? Ou bom também. Tem vários tipos de desejos na nossa vida. E aí cabe cada alquimista olhar para si mesmo e ver sobre seus próprios desejos, sobre suas próprias emoções, suas próprias virtudes e seus próprios desvios também. E aí orientar tudo isso na vontade única, para depois ter a força de realizar essa obra, de ir para o campo prático, fazer acontecer, trabalhar de fato. Então, agora que vocês já sabem um pouquinho desse contexto, eu quero introduzi-los a esta tábua de esmeralda, um artigo tão místico quanto o Santo Grau, algo que também é intocável a nós, réis humanos. Eu queria trazer primeiro um contexto histórico, né? Porque aqui a gente também é um pouco cientista e a gente gosta de entender de onde é que vêm as coisas. Mas eu não vou cansar vocês, tá bom? Com isso não. A ideia é que a origem histórica da Tábua de Esmeralda, desse documento que é só uma página, é um livro tão importante, é só uma página escrita, é a síntese. As obras alquímicas, elas têm esse caráter de ser muito sintética. E todos os livros herméticos, fica a dica para vocês, todos os livros herméticos e alquímicos que vocês lerem, seja do Oriente ou do Ocidente, tipo Shiva Sutras, por exemplo, do Oriente, vocês vão achar a essência máxima na primeira frase. Ali tem o segredo máximo. Depois é só a explicação daquilo, normalmente. Né? Tudo está no todo, pronto. Acabou, não tem mais o que falar. Só que daí tem todos os restos dos axiomas, que é preciso, né, para a nossa mente dual compreender. E aí vem vindo tudo. Então, dentro dessa história toda, né, o hermetismo no período helênico, lá na época de Alexandre o Grande, né, mais ou menos 360 a.C., por ali, até o século III, mais ou menos, a gente teve um efervescimento cultural, né, lá nas terras de Alexandria, norte do Egito, aonde muitas culturas vieram a comungar.
né? Então tinha judeus, árabes, tinha os primeiros cristãos, vamos dizer assim, né? Platônicos, tinha pitagóricos, tinha várias raças diferentes ali comungando. Qual que era a única regra? Tinha que escrever em grego, né? Que era a língua ali do Alexandre. Então, para ficar mais organizado, beleza, escreve em grego. Aí, de lá, teve a queima da Biblioteca de Alexandria, caça aos judeus, caça vários, né, povos ali. E o hermetismo, como muitas ciências, ficou oculto na Arábia. Então, todas essas doutrinas esotéricas foram para a Arábia. A gente mal sabe que os árabes são grandes filósofos também, né? A gente fica preso, às vezes, na filosofia grega, romana, e acaba esquecendo que tem um mundo árabe, que é gigante, e tem muitos filósofos renomados. Então, não vou me arriscar em falar esses nomes em árabe, mas em inglês vocês podem achar que é The Book of the Secrets of the Creation and the Art of Nature, e o segundo é The Second Book of the Elements of the Foundation. São os dois livros que surgiram, os primeiros relatos de uma tábua de esmeralda, de algo nesse nível, né? E é mais ou menos do século IX, tá bom? Então, essa tábua, supostamente de esmeralda, né, ela foi escrita em caracteres fenícios, uma língua antiga, morta, que ninguém compreende direito, né, uma coisa muito mística e que gerou muitas lendas, que gerou muitas reflexões, mas ninguém nunca encontrou essa tábua de esmeralda. Então, dentre as lendas, tem algumas, né, que são bem interessantes que eu quero contar aqui para vocês, que é a lenda do túmulo de Hermes ou de Alexandre o Grande, em algumas versões, que vai nos contar que existia este túmulo como uma tumba de um faraó, né, e ali foi posto o corpo de Hermes Trismegistus, e essa era uma tumba, lógico, hermética, ninguém sabia onde é que ela estava, né? Secreta em sua natureza. Até que alguns discípulos, aí vem todos os mitos, será que eram os cavaleiros templários que acharam essa tumba de Hermes? Será que foram outros povos? Enfim, não interessa. Alguns discípulos acharam essa tumba no momento certo da história, na sincronicidade do universo, e dali eles descobriram no peito de Hermes esta tábua de esmeralda. O que isso representa, gente? Esmeralda, verde. O que é o verde? É a cor do Anahata Chakra, né? O chakra cardíaco. Então, a esmeralda representa coração, em primeiro lugar. Esse simbolismo do verde que junta o azul e o amarelo, né? Nessa essência de céu e terra, juntando para formar essa cor verde, esmeralda. E dentro dessa cor esmeralda, a gente tem os mistérios que se abrem do coração. Os mistérios crísticos, os mistérios búdicos, os mistérios interiores de fato, das 7 câmaras do coração. Então, essas lendas também geraram algumas outras lendas que envolvem o mundo judaico-cristão. E aqui eu também vou ousar falar sobre alguém que muitas vezes as pessoas têm medo, não compreendem, que é Lúcifer. Então, quem é Lúcifer? Lux Ferris, portador da luz, aquele que traz a luz para a escuridão. Então, Lúcifer nunca foi um substantivo. Lúcifer é um adjetivo, assim como Cristo. Não é só o Jesus Nazarento que virou Cristo, mas é um estado de consciência crístico, estado de consciência búdico, um estado de consciência, aquele que atingiu uma alquimia muito elevada. Então, dentro do mito da queda de Lúcifer, vocês devem conhecer, tem 2 personagens principais além de Deus, né? Que é Lúcifer e Micael. E aí eles travam uma batalha, né? E quem que é Micael dentro da mitologia judaico, depois cristã? É a ordem, né? Ou seja, é aquele que traz esse ordenamento do raio para a terra. Então, é ele o responsável pela queda da luz, né? Na sua batalha com Lúcifer. E qual que é o movimento da batalha decisiva? Ele dá com a espada da luz, da ordem divina,
no diadema de Lúcifer, no terceiro olho de Lúcifer. E esse se quebra e cai na terra em duas partes, ou seja, divisão, dualidade que se abre na terra. A dualidade da luz, dentro das mitologias esotéricas, vira o quê? Tábua de esmeralda e santo grau. São as duas partes desse diadema de Lúcifer que cai na terra. Então, daí nasce essa ideia toda que a gente está falando aqui e que eu quero desbravar um pouquinho com vocês. Uma coisa interessante, Micael é um acróstico de alquimia. Se você mudar a ordem das letras, vira alquimia, que nem tem ali, ó, alquimia. Então, essa é uma coisa bem interessante, assim, que às vezes fica velada dentro dos simbolismos e foge da nossa percepção mais mundana, né? Aqui eu trouxe para vocês, dentre todas as inúmeras versões e traduções, aquela que eu achei mais fidedigna, que é a versão do Anfiteatro da Eterna Sabedoria de Heinrich Kunrad, né? E essa imagem que vocês já devem ter visto também em alguns lugares, que sintetiza muitos dos conhecimentos rosacrucianos, maçônicos, templários e de várias outras ordens também, tá? A Tábua de Esmeralda, ela tem uma base filosófica metafísica, né? Então a gente vai desbravar um pouquinho ela aqui para vocês, tá bom? E lembrando que é importante para todo mundo que busca dentro das ciências esotéricas, eu vou dar outra dica que vale ouro também, porque eu perdi muitos anos estudando milhões de coisas, quando na verdade a gente só precisa estudar algumas específicas para depois o resto vem, assim, sabe, por ressonância. Então, o que eu indico a quem quiser estudar realmente alquimia é estudar Cabala hebraica, estudar astrologia e estudar, em termos gerais, essa dita magia, né? Mas seria as formas litúrgicas, teúrgicas que existem dentro das inúmeras ordens e tudo mais. Isso aí a gente aprende depois no caminho, né? Importante mesmo a estrutura cabalística e entender os movimentos astrológicos para entender a nós mesmos, esse nosso setênio interior. A tábua, vamos começar aqui. Ela começa, né? É só isso aqui, a Tábua de Esmeralda. Ela começa com uma afirmação, às vezes é 3, às vezes é 4 afirmações. Ela vai dizer assim, é verdadeiro, sem falsidade, certo e mais do que real. O que isso quer dizer? Daqui a pouco a gente já vai ver. Vou ler toda ela aqui para vocês. Aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, e o que está em cima é como aquilo que está embaixo, para cumprir as maravilhas de uma única coisa. Assim como todas as coisas são criadas de uma coisa, pela vontade e comando do único que a criou, assim todas as coisas são nascidas desta única coisa por adaptação. Seu pai é o sol, sua mãe é a lua, o vento a carrega em seu ventre. Sua ama é a terra. Este é o pai de todo o telesma do mundo inteiro. Seu poder é perfeito quando transformado em terra. Por isso, deve separar a terra do fogo, o sutil do grosseiro, sutilmente com grande discernimento. Ele sobe da terra para o céu e para dentro desce a terra. E recebe a força do superior e do inferior. Deste modo, terás o esplendor de todo o mundo e toda a obscuridade se afastará de ti. Esta é a força forte de toda a força, pois vence toda coisa sutil e penetra tudo aquilo que é sólido. Assim o mundo foi criado. Assim se originam raras combinações e maravilhas são forjadas. Esta é a maneira de agir. Por isso sou chamado Trismegisto, pois possuo as 3 partes da sabedoria de todo o mundo. Tudo o que eu disse a respeito da obra do sol está completo. Olhem que profundo. Quantos níveis de entendimento tem um texto tão simples assim, né? Tão poucas palavras. Então vamos lá. Primeiro é importante a gente entender esse contexto quádruplo, às vezes trino, que tem no começo, né? De é certo, é verdadeiro, é muito certo e mais do que certo. É verdadeiro sem falsidade, certo e mais do que real, melhor dizendo. Então, é importante a gente ver essas 4 afirmações de veracidade, que significa 4 planos. Lembra lá no começo que eu falei que existem 4 planos do ser.
Aqui eu trouxe um estudo mais cabalístico, mas é simples de entender, não se assustem, tá? Que é o nome, o tetagrama, é o nome impronunciável de Deus. Impronunciável porque em hebraico só tem consoante, não tem vogal. E aí é Yod, Re, Vav, Re, direita para esquerda. A gente não sabe se é Jeová, Javé. A gente não sabe quais são os nomes de fato. Mas são quatro letras que representam esses 4 planos. E se a gente botar uma em cima do outro, forma uma figura que representa Adam Kadmon, a consciência que desce à Terra. Adam Kadmon não é só Adão, é Adão e Eva, vamos dizer assim, dentro dessa terminologia mais cristã, né? Então, essa consciência que desce à Terra, essa luz que vem e germina aqui na Terra, é essa matriz quaternária. Estes 4 planos, em hebraico, se chama Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiah. Em português, é emanação, criação, formação e manifestação. Então são esses 4 planos que a gente precisa entender e atuar para fazer a nossa obra alquímica de fato acontecer. Então, dentro disso daqui, a gente adentra a nossa tábua de esmeralda, de fato, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver em 10 etapas essa tábua de esmeralda aqui hoje, tá? Então, a primeira é esse axioma, né? Tudo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Não é igual, é como, é similar. A similaridade dos fractais, que não são exatos. É o mundo platônico das ideias e a natureza errante que tenta copiar essas ideias arquetípicas e às vezes não consegue. Por isso, dentro da imperfeição, pressupõe-se evolução, busca pela perfeição, assim como todos nós. Quem é perfeito não evolui, gente. Então ainda bem que a gente é imperfeito, né? Para poder trabalhar a si mesmo, para poder evoluir, buscar tudo isso. Então, a tábua de esmeralda nos conta essa similaridade, e aí entra aquele princípio hermético, né, da correspondência. Entra o princípio de que tudo que está dentro é como o que está fora, tudo que está na escala dos Plancks é como a escala universal. Tudo existe dentro deste todo. As leis da natureza se aplicam dentro de nós também. Então, isso é representado pelo macrocosmo e o microcosmos. E aí a gente já entende que não há mistério maior do que o ser humano. Tudo, absolutamente tudo, está em nós. Somos feitos de poeira das estrelas. Quem sabe da onde? Ninguém. A nossa alma permeia diversas e diversas passagens, vidas, planetas, situações que a gente nem imagina. Então, todos os mistérios estão contidos dentro de nós. E nós fomos feitos nessa imagem e semelhança de Deus. Mas aí tem algumas divisões filosóficas, vão trazer a ideia do demiurgo, a ideia do todo e do tudo, por exemplo, que representa assim: o todo é como um arquiteto e o demiurgo é como mestre maçom. O que é maçom mesmo? É obreiro, pedreiro, né? Então é um mestre construtor, mestre de obra mesmo. É o demiurgo, aquele tudo, é esse grande pedreiro do arquiteto maior. E aí a gente tem um pouco dessa noção, que é muito vã também, né? Muito rasa para a gente tentar entender assim, de forma tão leviana. Mas a gente é a imagem do cosmos. Nós somos a imagem e semelhança do cosmos. Ou seja, desse tudo que há, da mente do todo, que não é o todo. Entende? Então, dentro disso, nós podemos atuar, né? Fazer a nossa obra. Em segundo lugar, é interessante porque há 3 expressões que usam a ideia do uno, e nós devemos compreender o seu significado. 3 vezes o um, a força trina representada na unidade. Então, a gente tem a seguinte frase, que é: aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo para cumprir as maravilhas de uma coisa. Qual é essa única coisa? Essa uma coisa é justamente esta pedra filosofal, que é
a matéria-prima, que é a essência de tudo isso que a gente está vendo aqui. Como que a gente expressa isso, né? As maravilhas de uma única coisa seria um momento que a consciência consegue harmonizar de fato com essas escalas cósmicas, com a consciência cósmica. Seria o nascimento do nosso estado crístico, o nascimento de um nirvana, de um estado búdico de ser de fato. A segunda afirmação é: assim como todas as coisas são criadas desta única coisa, né, ele vai trazer esta ideia de que tudo isso vem do desdobramento fractal desta única coisa. Então a essência é um só. Não há dualidade na essência. Não há nada dual dentro dessa matéria-prima. Não há nada que separe isso. Não há polaridades ali. Só há esta única coisa. E dali que tudo vai se desdobrando por meio das ressonâncias vibracionais, por exemplo. E a terceira afirmação é que a Tábua nos ensina que as coisas são criadas pela vontade e comando do único. Dependendo da versão tem umas outras terminologias, não trabalho com essa ideia de comando, né? Mas eu trouxe aqui porque tem uma analogia com nós mesmos, né? Então se refere a esse Deus que comanda a criação, né? Que faz com que as coisas sejam criadas, esta mente do todo. Então esta criação se faz pela vontade e comando de Deus, ou seja, o comando e a vontade é vibração, nada mais que isso, vibração que se manifesta, e ela vem do plano da emanação, passa pela criação, passa pela formação, e aí ancora manifestação, Big Bang, o que quer que seja, as teorias que manifestam. Então, esta palavra criadora, ela é a expressão da vontade mais pura que vibra. E lembrem do que o Cantoni falou para nós sobre a ideia da fala, né? Nós não somos bons em correr, em pular, não temos garras, dentes, pelos, nada. A gente é bom só em falar, só em ressoar. O nosso corpo é feito para comunicação. É uma adaptação de todo esse movimento da natureza para que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo. Então, a expressão da palavra, ela é um ato divino, um ato de cocriação com este todo. Isso é o comando da palavra, que vocês vão usar muito na sua vida para fazer as ritualísticas, além das falas que a gente tem no dia a dia, das fofocas que a gente fala ou deixa de falar. O comando da palavra, ele é aquilo que ordena a sua realidade. Ou seja, a pessoa que fica falando lá só coisa pessimista, só coisa negativa, que não consegue, se põe para baixo, essa vai ser a sua realidade. A pessoa que vai elevar e dar os comandos para que isso se eleve, aí ela vai conseguir realmente galgar esses graus mais alquímicos, né, mais elevados. Então, o comando é análogo a essa ideia de logos dos gregos, né, e tudo mais. Essa ideia vocês já devem conhecer muito bem pelos diálogos platônicos, né, por todas essas vertentes filosóficas, não vou me aprofundar nisso. E passando, então, nós temos esta quarta etapa, o axioma, que vai nos dizer algo muito interessante. Seu pai é o sol, sua mãe a lua, que representa essa dualidade em um. Lembrando que o sol e a lua são os astros principais dentro da astrologia clássica, que deles é gerado todo o resto, aonde eles trabalham com esse conceito de dia e noite neste mundo que nós vivemos, que é dito sublunar. Tudo que está aqui é sublunar. Até dentro das magias e tudo mais, tem aquela expressão alta magia e baixa magia, também pode ser referência dessa ideia de mundo sublunar e esse mundo supralunar ou cósmico. Então, a gente tem a lua como esta matriz mãe. Então, a mãe, a nossa mãe, ela nos traz a vida e ela nos tira, vamos dizer assim, desse estado
de morte que a gente estava antes, desse estado astral, e ela condensa aqui e faz com que a gente se manifeste. Então, a matriz, Lua, ela tem esse princípio. E o Sol? O Sol é a matriz da luz, que gera essa luz e que faz com que as coisas possam prosperar. A Lua não tem brilho próprio, né? Dentro da ideia de constituição cosmológica, ela reflete o brilho do Sol. Só que a gente não consegue olhar direto para o Sol. A gente olha os seus raios pela Lua mesmo. É assim que a gente tem acesso. Por isso, mais uma vez, a gente só tem acesso a isso quando a gente entra na redenção da Mãe, na redenção dessa ideia matriz. E aqui é também mostrado a ideia do vento como o espírito ou a força vital, e a terra é aquela que cuida, né, e desenvolve é a ama de leite. Então, nós temos a conjunção do quaternário novamente nos reinos sublunares, que é o reino da manifestação. Nós temos a ideia de fogo, ar, água e terra. Esses 4 elementos que todo mundo já conhece, mas que é importante a gente entender que é disso que vem aquela estrela de 6 pontas. Como assim? Exato. Do 4 vem a quinta essência. E dentro da alquimia nós temos esse simbolismo. Então a gente tem fogo com um triângulo para cima. Nós temos o ar com um triângulo para cima e um risco. Nós temos a água com o triângulo para baixo e terra com o triângulo para baixo e o risco. Quando a gente tem o elemento na pureza, é só o triângulo, né? É só essa dualidade inicial, fogo e água, vamos dizer assim. Quando a gente mistura isso, a gente tem o risco. E se a gente botar um risco em cima do outro, a gente tem a estrela de Salomão. Tem essa matriz, que é expressa em diversas religiões, em diversas filosofias, e é algo de muita profundidade, né? Que a gente também não vai entrar em detalhes aqui sobre essa estrela, porque ficaria muito extenso, tá? Mas é interessante a gente entender que uma única coisa, essa estrela de 6 pontas representa o 7, porque dentro do seu interior tem esse 7º ponto, vamos dizer assim, ou esse primeiro, né? A matriz, e os outros 6 estão em volta, assim como a ideia do Sol e desses planetas que também estão em volta. Então, o fogo vai expressar a nossa vontade, aquilo que realmente acende uma chama interior em nós e que expressa, né, a criatividade, o puro, o sutil, o nobre, o virtuoso, o princípio masculino, né, a ideia das sementes que vão, a luz que é irradiada do sol, toda essa ideia. O ar, ele é mais denso que o fogo. O fogo, se vocês olharem, é o único elemento desses que naturalmente vai para cima. Se você acende uma fogueira, ela vai para cima. Se você joga água, ela vai para baixo. Terra, ar fica por ali, né? Então, o fogo, ele já tem essa natureza. Por isso que a alquimia é conhecida também como a filosofia do fogo. Porque é pelo fogo que a gente entende os mistérios da luz. É pelo fogo que a gente entende o trovão e o relâmpago. É pelo fogo que a gente entende o esplendor e o brilho. É pelo fogo que a gente acende essa nossa chama interior de fato. Então, o fogo é tudo isso. O ar representa o nosso plano mental, representa as nossas ideias, representa um mediador entre o fogo e a água. Então, o ar é aquilo que está, vamos dizer, análogo a toda essa ideia da pureza do intelecto, da razão, da comunicação, das expressões dos seres e também vamos dizer, de propagar as suas ideias para outras pessoas, em outros campos. A água, ela é a soma desse ar e do ar coagulados, né? Então o vapor se condensa e se converte em água, e a água é magnética, né? Ela conduz esta eletricidade, ou seja, água é análogo a emoções. Então as nossas emoções conduzem a eletricidade do nosso fogo. Também existe essa analogia. E a água é considerada o menstruo universal
desta grande mãe divina, e carrega toda a memória de todas as raças que já vieram. Então, a matriz terra tem dentro, vamos dizer, do seu DNA, da sua composição molecular, toda a memória ancestral está na água. Então, os véus, aí tem várias religiões que vão usar esse arquétipo, como Iemanjá, como várias outras, que são estas grandes portadoras, né, desta sabedoria ancestral e tudo mais. Aqui, dando procedência, a gente tem a Terra, né, que ela é o sólido, é o corpo, ela é aquilo que nutre, que sustenta, é o útero desta grande mãe, que dá condições para que toda essa ideia venha à tona e se manifeste de fato. Então, ela é a matriz das manifestações que deve produzir a imortalidade e a vida eterna e levar a consciência àquilo que ela ainda não possui. O que é essa imortalidade que eu me refiro? Não é a imortalidade do corpo, né? Mas se você vive, morre, o que quer que você faça, seus átomos e tudo mais, ainda está tudo aqui. Ainda estão todos presentes aqui na Terra, independente da sua individualidade, enquanto pessoa que está aqui agora. Você é composto, como eu já falei, por essa poeira de estrelas, mas a sua alma é a sua natureza imortal. Então a Terra tem como função condensar tudo isso para que a gente possa depois voltar para cima de novo. E assim como a Tábua de Esmeralda vai nos trazer tudo isso, aqui é só um resumo, caso vocês queiram anotar e fazer algumas relações, tá bom? O fogo é a energia criativa, a vontade, a intuição, é representado por esse estado meio de plasma. Assim, o ar seria a mente, o intelecto, a razão, o pensamento, é o estado gasoso. A água são as emoções e sentimentos, e é o estado líquido. E a terra é o corpo físico e as sensações, o estado sólido. A quinta essência seria essa estrela de Salomão, seria o espírito imortal, ou Shin, dentro do Yod-Re, Shin, Vav-Re, que eu falei antes. O que vai formar essa palavra em hebraico? Yeshua. O que é Yeshua? É Jesus. Né? Então, essa palavra vem daí. O J foi inventado só em 1700 e pouco. Então não tinha J, tá? Era Ye mesmo. Jesus, em latim. Mas antes tem hebraico, tem várias outras línguas antes, né? Então, Yeshua, dentro dessa matriz simbólica. A quinta ideia, que é muito importante isso, talvez uma das mais importantes, vamos dizer assim, este é o pai de todo o telesma do mundo inteiro. É o pai do telesma de tudo que há. O que é telesma? E aqui eu trouxe essa ideia, mais aprofundadamente, com números, como vocês gostam também, que é assim, telesma significa em grego vontade. Então, o telesma, a vontade do mundo inteiro, do tudo, é esta evolução, esta sublimação, é voltar à origem. Esta é a nossa vontade. Nós, enquanto seres humanos, você busca riqueza, você busca, sei lá, viajar, né? Você busca várias coisas. Não, você busca felicidade, você busca liberdade, você busca paz de espírito, você busca coisas que não são palpáveis, não são experiências externas. Você busca algo interno. Só que a gente tenta buscar fora, né? A gente muitas vezes fica lá tentando buscar numa viagem de mais luxo, de mais conforto, uma aventura nova, ou mais dinheiro para comprar um carro melhor, para comprar uma casa lá não sei aonde, no alto da montanha lá do... Sabe? Isso aí é só uma consequência de uma causalidade interior, que é uma busca que a gente tem por esse telesma, por essa vontade, e a gente tenta preencher isso daí com os desejos, que são vãs, são coisas que se vão e voltam depois, né? Esse é o problema. A gente supre um, vem outro. Então, o telesma, ele vai ser essa vontade. Em grego, a gente pode pegar a gemátria desse número. O que é gemátria? É transformar número, letra em número. E aí a gente pega, tipo, A é 1, B é 2, C é 3. Você vai fazendo isso com o alfabeto inteiro. A gente tem a gemátria de 93 para a palavra telema.
que é essa ideia de vontade. E nós temos a palavra ágape em grego também, que dá 93. O que é ágape? Amor. Dentre os 7 amores gregos, ágape é o mais elevado. Diferente de eros, que é a paixão, diferente de storge, diferente de filias, que é esse amor fraternal, diferente de tudo isso. É esse amor universal, este ágape. Então a vontade se traduz por amor. Esta é a essência. Amor. Mas não paixão. Amor. Em sexto, eu quero trazer para vocês essa ideia de seu poder é perfeito quando transformado em terra. Então, aqui a gente já está na parte da tábua de esmeralda que já subiu e, agora a ideia de vir à terra. O poder dessa telema, desse amor universal é perfeito se transformado em terra. E aí a gente tem a ideia do Adam Kadmon, da luz primordial, ou também, como os alquimistas trazem, a ideia de Arqueus. Arqueus é a essência das coisas. Então, quando a gente busca dentro de estudos mais voltados à química, de óleos essenciais, fragrâncias, de alimentações, de várias coisas assim, a gente tem o arqueus das coisas, que é essa sutil matéria que é como a alma das coisas. Então, Adam Kadmon, essa luz primordial, é a nossa origem de todos os fractais que somos nós. Nós somos só fractais. Nós não temos essa origem, E essa queda da luz, inclusive ligando, eu vou contar uma história bem breve para vocês. Ligando com a ideia judaica, da estrela de 6 pontas, vamos dizer, essa matriz, é algo muito interessante. A gente conhece isso como a estrela de Davi, ou de Salomão, que era filho de Davi. Quem é Davi dentro da cultura judaica? Davi era aquele que reinou numa harmonia, que unificou também muitos povos e que foi para a batalha, foi enfrentar também inimigos e tudo mais. Mas Davi, além de ser um ser humano, um rei ou algo do gênero, ou simplesmente uma figura bíblica, dentro dos midrash rabínicos da Kabbalah, é dito que ele viveu 70 anos. E é dito que Adão, quando caiu, Adão e Eva, viveu 930 anos. E aí, por que ele viveu 930? Se era dito também na Bíblia que foi feito para viver 1000 anos. Porque ele doou 70 anos da sua vida para a mais profunda alma do seu fractal que caiu, que estava nos confins da escuridão, vamos dizer, no inferno mais profundo. E ele doou esses 70 anos para que esta alma pudesse vir e se regenerar. Quem que era essa alma? Davi. Então, o rei Davi vem como o mais profundo do obscuro da queda, resgatando para essa matéria, essa matriz terra. E o Messias, Mashiach, que é tão aguardado por muitas religiões, O Messias, necessariamente, segundo o mito judaico-cristão, tem que ser descendente de Davi. É uma das regras. Para ser Messias, tem que ser descendente de Davi. Por causa disso. Porque tem que vir dessa linhagem que é o resgate dos véus do vale de lágrimas, mais profundo, até essa luz primordial. Então, só uma curiosidade para vocês. Em sétimo, nós temos, por isso, deve separar a terra do fogo e o sutil do rude ou grosseiro. Ou seja, essa alquimia prática transcendental, ela vai separar, então, os processos densos, os processos mais grosseiros, daquilo que é sutil, da essência das coisas. Separando, assim, as ilusões duais desta busca pela unicidade, dessa busca de fato por uma matéria-prima. E aí a gente entra num conceito, vamos dizer, duplo também, que é a dupla natureza do homem, que eu já falei para vocês. Nós somos mortais enquanto
Nós somos mortais enquanto corpos e imortais enquanto almas. E algo que o Carl Gustav Jung, psicólogo muito famoso, vocês devem conhecer, fala, que é Lumen Dei e Lumen Naturae. Ele nos diz que existe a luz de Deus e a luz da natureza. Tão simples assim, a gente às vezes esquece. A gente entra nos estados de buscar Deus, ou movimentos de cidades assim, né, que se desconectam às vezes da natureza de fato, e esquece que existe uma força natural, que existe estrela, que existe lua, que existe sol, ciclo das coisas, que existe matriz terra e todas as outras matrizes intergalácticas, que aí é muito mais além, né? Então, a ideia do alquimista é unificar isso e separar o grosseiro do sutil. Então, na nossa vida, a gente tem que aprender a fazer isso, fazer o solvet coagula, a separar as coisas densas e as coisas sutis, tá bom? Em oitavo, é dito que ela sobe da terra ao céu e do céu vem novamente à terra, né? Então, assim recebe o poder do acima e do embaixo. Reparem, ela sobe da terra ao céu, ou seja, primeira coisa, se conectar com o céu. Essa é a primeira coisa para voltar daí para a terra com esse telesma e entrar dentro dessa matriz que eu havia falado antes, né? E assim receber esses dois poderes, aquilo que pode fazer a ascensão da nossa alma de fato. Então, um pequeno resumo também dos passos até aqui apresentados, de que a terra é um receptáculo que recebe essa alma ou força vital, e isso é transformado em terra. A terra, ou grosseiro, é separado do sutil, né? Ou este fogo, ou esta essência maior. O sutil, a alma, ou a parte psíquica maior, ascende para o em cima e desce para o embaixo para receber este poder de fato, esta iniciação. Em nono, nós temos este é o maior poder, pois pode sobrepujar toda a sutileza e penetrar tudo que é sólido. E aí é algo bem interessante, porque vai nos mostrar que quando a gente entende dentro de nós esse mistério e encontra o acima e embaixo, unifica essa luz, Lumen Dei e Lumen Naturae, dentro de nós conseguimos penetrar tudo que é sólido e nós conseguimos sobrepujar tudo que é sutil também. Ou seja, você não fica naquele negócio de eu quero, eu preciso, eu devo fazer tal coisa. Você não fica nessa postura. Você age no movimento sincrônico, Wu Wei, como os taoístas falam. Ação sem resistências, ação sem ação numa tradução literal, mas a gente sabe que sem ação fica meio dúbio, né? Então, sem resistências, sem você resistir a este fluxo. Be water, my friend. Seja como a água, né? Flua. Então, dentro desses movimentos que a gente fica preso, né, na cronologia, a gente esquece dos movimentos sincrônicos, de sobrepujar o sutil e penetrar o grosseiro também. Então, dentro desse movimento todo, a gente chega nessa 10ª etapa da Tábua de Esmeralda, e a última, que é assim foi criado o mundo, sendo esta a maneira de agir. Ou seja, se Deus criou o cosmos com as leis da natureza que regem tudo, quem somos nós, né, para tentar fazer de outra forma? Então essa é a maneira de agir. É se alinhar com a natureza das coisas, é se alinhar no movimento sincrônico de tudo e parar um pouco de ficar querendo reinventar a roda, de ficar querendo inventar uma técnica, uma fórmula, uma metodologia mágica que pode fazer as coisas assim, tentar buscar atalhos, tentar fazer pelo jeito fácil, ou tentar ficar preso simplesmente no cárcere da luxúria e da conquista. Porque esse é um dos maiores cárceres da humanidade. Luxúria e conquista. E muitas vezes a gente fica preso nisso, infelizmente. Então, a forma de agir é a forma alquímica. É a forma
do ordenamento da luz vinda para a Terra, nesta matriz de redenção e de evolução. Lembrando que a gente está numa missão aqui. A gente não está aqui para perder tempo, a gente não está aqui para ficar de brincadeira. Brincadeira é bom, mas nesse sentido de ficar perdendo tempo fazendo coisas inúteis. Então a ideia é afinar nesta evolução de fato, para que a gente possa cumprir a nossa missão e assim evoluir, buscar o telesma de fato, buscar a vontade maior, buscar o alinhamento com essa força, sendo canais. A ideia é você ser canal daquilo que está em cima e veículo de manifestação para o que está embaixo. Consciência lunar, que recebe a luz, consciência solar, que esparge a luz no mundo. Então eu espero que todos nós aqui possamos ser sóis neste mundo e luas recebendo esta luz maior, e que cada um de vocês possa de fato fazer esta alquimia interior, tá bom, minha gente? Então, com isso eu concluo minha fala. Eu iria falar sobre os 7 estágios da alquimia. A palestra que você acabou de assistir a respeito da Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegistus é uma pequena parte de um curso muito maior que nós temos dentro da Escola Alquimia das Artes. Um curso onde eu te ensino todos esses mistérios sobre essa tábua celeste de esmeralda e, além disso, como você pode aplicá-la na sua vida de fato através da arte da alquimia. Eu te dou toda a constituição septenária das forças da alquimia e todos os passos de como você pode operar alquimicamente na sua vida e realmente utilizar esses conhecimentos para a sua prosperidade, para a sua plenitude de fato. E, além de tudo isso, você também vai contar com estudos a respeito do Corpus Hermeticum, do famoso Kybalion, as suas 7 leis herméticas. Nós temos também estudos sobre geometria sagrada, ciência fractal, estudos sobre gnosticismo, sobre astrologia, sobre magia, entre outras coisas que consistem nessa escola de mistérios que é a Escola Alquimia das Artes. Então, eu te convido a conhecer essa nossa escola clicando no link que está aqui embaixo ou que vai aparecer no card aqui em cima. Nos vemos dentro dos nossos treinamentos. Um forte abraço.